Poxa, Tiagão, cadê qualquer torcedor desse aí revoltado com o nosso Vascão? Eu tô gostando dessa vinheta aí, é de um torcedor X, é de um torcedor assado, né, revoltado. Não, família, hoje não. Hoje eu vou iniciar esse vídeo com o meu belo rosto. Mas daqui a pouco tem seleção brasileira. Eu sei que o nosso PH vai começar no banco, de repente pode entrar no decorrer da partida. Então, vou iniciar esse vídeo com essa declaração aqui do Matheus Cunha, que joga bem, muito bem, por sinal. Joguei a base toda de camisa 10, de meia. Como mataram a posição de meia, você tem de se adaptar. Mas vejo com muito bons olhos ter jogador versátil. Ajuda qualquer treinador. Matheus Cunha. Até concordo com você, Matheus Cunha, que essa função, esse perfil, os jogadores com essa característica, concordo. Mas ainda bem que o seu, que o meu, que o nosso Vasco tem um camisa 10. Tem um gênio chamado Felipe Coutinho. Teve um jornalista desse aí, aqui, de uma forma respeitosa, eu tô falando, tá? Que eu não lembro o nome dele, eu não sei o nome dele. Que foi lá no Garotinho, no podcast, não, Coutinho não. Coutinho não tem intensidade. Tava vendo aqui, né, que os maiores artilheiros da seleção atual, Neymar, 79 gols, o segundo. Acertou, Felipe Coutinho. Mas é isso, família vascaína, tem muita resenha nesse vídeo. Primeiro, deixa aqui o Tiagão te dar um bom dia, uma excelente sexta-feira, um dia abençoado para todos nós. 10 de outubro, é isso. Daqui a pouco tá chegando aí, o Vasco faz uma falta, só no dia 15, 9h30, lá no Castelão. Mas pouco a pouco tá chegando e a gente dá o nosso jeito aqui para fazer a nossa resenha. Vamos falar aqui mais detalhes da recuperação judicial do Vasco, né? O Vasco tá caminhando, as coisas estão acontecendo. O Vasco passou um momento de turbulência, de muita confusão no campo, resultados, contratações e, meu Deus, mas ainda bem que as coisas, né, estão caminhando. O Vasco está melhor no Campeonato Brasileiro, conseguiu fazer uma boa janela e na parte da gestão, né, o Vasco está tentando dar o seu jeito aí para continuar caminhando. 80 milhões da Crefisa, segurou o Ryan, teve que vender o Luiz Gustavo, recuperação judicial caminhando. É isso, com um pouco de carinho. Sempre falei isso aqui. Thiagão é chato, né? Você sabe meu discurso aqui? Esse discurso de um mala sem alça? Olha pra grama do vizinho, estão reclamando lá no Inter, no Grêmio, no Galo, no Corinthians. Aí eu chegava aqui, a nossa gestão hoje está dentro de uma realidade. Tá mamando o Pedrinho? Não tô mamando ninguém, não. Eu só, né, assim, eu acompanho o Vasco. Eu sei o que, né, já passou pelo Vasco. Ainda bem que as coisas estão acontecendo. Ainda tem a possibilidade da Copa do Brasil, a gente vai falar sobre isso também, que eu tava vendo um corte lá da Cazé TV, tava por lá o Pedrosa e também a Bárbara Coelho, né, que é torcedora que torce para o Fluminense, e aí eles falando um pouco do trabalho do Fernando Diniz, dessa competição também. Ela falou que o Fluminense leva ali um leve favoritismo, quero debater isso com vocês, além de trazer também uma excelente notícia sobre o Mr. Olímpia, você entendeu? Mr. Olímpia Carlos Cuesta. Chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha. Família, vamos lá. Tá na tela para vocês detalhes do plano de recuperação judicial do Vasco. Aprovado com 97,7% dos votos, o plano representa um marco na reestruturação financeira do clube. Veja os principais pontos. Pagamento de até 200 milhões em até 19 anos, descontos entre 60% e 90%, conforme a classe dos credores, prioridade a trabalhadores e credores da CBF, FIFA, evitando transferban. Mecanismo de antecipação de pagamentos com novas receitas. Proteção da operação da Vasco SAF e continuidade das atividades. Ajuste de parcelas em até 50% em caso de queda de receitas ou rebaixamento. Suspensão judicial das dívidas com a homologação do plano. Tá aí, família vascaína, né? Pontos aqui interessantes
né? Ainda bem que tudo deu muito certo. E a gente tem aqui mais destaques, ó. Palavras do advogado do atacante Éder Luiz sobre o plano de recuperação judicial do Vasco. Hoje foi aprovado o plano de recuperação judicial do Vasco. De todos os planos que os nossos credores foram submetidos, tenho certeza que esse foi o melhor apresentado até então. Tem aqui também sobre o Valdir, né, que fez ali um discurso, um desabafo ontem, né? Tá aí, ó, Valdir Bigode votou a favor do plano de recuperação judicial. Na reunião, o Vasco melhorou um pouco ali, um pouco aqui, e passou quase 98% de sim. São raros os casos de RJ não aprovadas. O espírito dos credores é, via de regra, diminuir o prejuízo, que já é certo. Tá aí, família. É isso, né? Bem importante essa situação, né? A RJ sendo aprovada. Agora eu acho que a gestão fica mais tranquila também para trabalhar. Claro que tem ali a sua responsabilidade, tem que fazer tudo, né, da maneira correta, honrar os compromissos, não esquecer, né, do futebol, apesar de ter essa cláusula aqui em relação à queda de receitas, rebaixamento. Né? O ideal, claro, é se manter na Série A, aumentando as receitas, né, conseguindo ali fazer a base performar para você vender e acelerar esse processo, porque é um passo, né? É um passo importante. Para o torcedor que a gente, né, eu, né, pé no chão em relação a 777, né, porque, poxa, quem estava conduzindo esse processo não passava confiança nenhuma, mas entendo que muito torcedor, né, colocou uma expectativa na venda do futebol do Vasco, a 777, beleza, eu assim, não vou ser hipócrita não, eu falei assim, cara, não é possível que vai ser pior do que o Salgado, ou pior que o campeão, não é possível, e irmão do céu, no sufoco, tá? Porque você pode até falar, não, mas a 777 montou uma base, né? Aí o Léo Jardim, pô, família, não pagou ninguém, família. Tudo aí pro Vasco pagar. Que montou base de quê? Veio aqui, fez um salseiro, né? Uma folha alta, né? Transações assim, sabe? Não fez nada, atrapalhou o Vasco, atrapalhou o andamento do Vasco. Então o torcedor do Vasco, que assim, não via, né, luz no fim do túnel, parece enxergar agora que o Vasco tá caminhando. Então, graças ao Pedrinho aí, né, claro, pontuando ali sempre sobre a gestão, sobre a equipe dele, né, que ajudou a vender o Vasco também, mas, cara, essa era a minha esperança. Não dava para ter certeza que ia fazer um bom trabalho, claro que o ano ainda tá caminhando, né, digo, dentro de campo, o Vasco tem que sair dessa situação no Campeonato Brasileiro, ficar mais tranquilo, né, almejar um algo a mais, tá lá na parte de cima da tabela, né, acho que o time encaixando, principalmente com o Robert Renan em Cuesta, a gente, né, já enxerga essa possibilidade, claro, né, o prato principal, que é a Copa do Brasil. Não vou cansar de falar isso. Então os cachorros aqui da rua já estão tão ligados nesse papo meu. Família, hoje o vascaíno pode sonhar. Ano passado, a gente estava na fé, na camisa, porque peças, era difícil. A gente estava jogando com um Pumita improvisado. Na outra ponta, Emerson Rodrigues. Difícil, né? Matheus Carvalho e Hugo Moura na cabeça de área. A zaga tem ali Léo e... quem estava jogando? João Vitor. Então mudou, e mudou muito, por isso que o vascaíno pode sonhar. É isso, mais um passo importante nesse processo de recuperação do nosso Vascão. Vamos seguir a nossa resenha, e eu quero passar aqui para vocês esse corte do Pedrosa, da Bárbara Coelho, para a gente debater um pouco sobre essa situação do Vasco, Fernando Diniz, Copa do Brasil, e aí eu vou destacar também essa informação bem importante sobre o nosso Mr. Olímpia. O que é Mr. Olímpia, Thiago? Tá ligado não? Aqueles caras, pá, Cuesta. Você tá fibrado, família. Se liga só. Positivo. O Vasco é um time muito melhor do que era no pré-copa. Mas é muito melhor. Quem é favorito da Copa do Brasil, Vasco ou Fluminense? 50-50. Acho que é 50-50 também. Pra mim é jogaço, é um inclusive. pouco favorito. É um jogaço. Pra mim é Pouca 50-50. coisa. Um pouquinho O demais. histórico do Fernando Diniz contra o Zubeldia é animador pros vascaínos, cara. Ele que demitiu o Zubeldia do São também Paulo. tem que esperar, né? É Tem 2 meses, pode ter muita coisa lesão, pra pode lesão. ter... Muito. O Vasco com os reforços é um time. O Vasco sem os reforços é outro time. Volta a ser o time que brigou. Olha, gente, Mudou. Acho que Mudou, não tem mais que pensar mas nisso. assim, eu só acho que a gente tá falando aí de 2, 3 jogadores muito importantes. Mas assim, a gente viu o Vasco fazer um dos jogos mais feios do futebol brasileiro em 2025, que foi contra o Posto Cabejo. Sim. Tá? E hoje, o Vasco compete com suas vulnerabilidades, com suas faltas de equilíbrio. O Vasco compete, faz gol. O Diniz conseguiu fazer do Ryan um grande jogador. O Coutinho voltou a jogar bola. Você vê um time que começa a ser respeitado. Paulo Hoje em Henrique na dia, seleção, pô. Paulo Henrique tá na seleção. Verdade. E muita gente pediu o Coutinho na seleção. Então assim, o Fernando Diniz, tudo bem, os reforços chegaram. O Fernando Diniz mudou o Vasco de patamar. E pra mim isso é inegável. É a mesma coisa de 2019, vou fazer uma comparação super
é difícil Olha. e arriscadíssima. Então, entenda, porque você é um cara inteligente. Em 2019, a gente tem o Jorge Jesus chegando e a gente tem uma quantidade enorme de reforços chegando também, que potencializa o bom treinador. Então, assim, é porque senão tudo começa a virar, mas tem jogador, mas agora não sei o quê. Ninguém vai me convencer de que o Fábio Carilli, que o Renato Paiva e nenhum desses caras faria o que o Fernando Diniz faz hoje no Vasco. Tem problemas? Muitos. O Lucas Boca, quando fala do Diniz, o silêncio ensurdecedor. Mas aí eu acerto da diretoria, Bárbara. Sim, da diretoria. Porque claro que é da diretoria. A escolha do Pedrinho. Sim, e o Pedrinho direta. sempre... Trabalhei com o Pedrinho sempre foi apaixonado pelo Diniz, tá? Direta. Só pra trazer aqui a informação. Sempre gostou muito. É o jeito do Pedrinho ver futebol, né? Faz muito sentido pra ele. Sim. Ter um cara como o Diniz. Sim. Então, assim, E foi pulso firme, óbvio. né? É isso que eu falei, muito. assim. Atiou agora o Diniz e ele mandou. Foi a primeira vez durante a gestão Pedrinho que ele escolheu um cara que de fato ele acreditava com convicção. Isso. Com o que ele entende de futebol. Não que ele não acreditasse no Carilli, tá? Ele até achou que o Carilli naquele momento ali seria uma peça importante para que o Vasco pudesse ter estabilidade na temporada, que era o que o Vasco precisava. Agora, o que eu entendo de futebol e qual é o treinador que eu escolhi, foi a primeira vez que ele conseguiu escolher o Diniz. Mas ele teve culhão, porque Teve. os vascaínos ficaram revoltados na época. É. Eu lembro muito bem de como as pessoas reagiram à contratação do Diniz, que é uma reação comum. E até nesse A momento, minha até com foi razão, feliz, eu acho. fiquei feliz. Deixa o Felipe Luiz aqui por alguns anos. É porque assim, o Diniz precisa de tempo de trabalho e peça pra trabalhar. Tá aí, vamos começar com essa visão, com essa opinião dela sobre o Diniz em relação à torcida do Vasco. Eu acho que estava bem dividido, tá? Não era assim 90%, 80% dos torcedores não queriam o Diniz aqui. Tava bem dividido. Eu lembro, eu não fiz enquete, mas aqui pelos comentários e tudo mais, né? Eu mesmo defendi muito aqui o Diniz no sentido de entender a dificuldade física do Vasco, sempre falei isso aqui. Eu falei, poxa, esse cara vai trazer mais dinâmica, mais posse de bola, e eu entendo que esse time vai render melhor. Só que, assim, o Vasco acabou tendo também uma outra dificuldade, que foi sem bola, né? Porque o estilo do Diniz, de marcar pressão, de não ter tanta pegada com os jogadores que ele escolhe, o Vasco sofre também. E eu nem tinha esse olhar, né? Verdade. O Vasco continuou tomando muitos gols, perdendo jogos por escolhas assim que, sabe... O Diniz olha para a parte técnica e não para a parte física, para aquele jogador, como é que vai ter um encaixe sem bola. Acho que ele já melhorou muito em alguns jogos recentes, não contra o Palmeiras, mas contra o Cruzeiro, contra o Bahia, contra o próprio Botafogo, contra o Flamengo também, apesar de eu achar que dava para ajustar um pouco mais para a gente ganhar, né, do Flamengo, porque o jogo se desenhou para isso, mas assim, eu não vou ser hipócrita aqui, tava com muito medo, cara, muito medo do Diniz, muito medo, porque era um cara que tava batendo ali numa parada que não tava dando certo, e não adianta ele vir com esse papo que, tá vendo, agora a bola tá entrando lá ele, não foram mudanças que, né, foram acontecendo, que é o caso, por exemplo, do Barros, que eu acho que é um cara fundamental nesse equilíbrio, ele divide, ele ganha, ele recompõe, né, são jogadas que eu já comentei aqui com vocês que isso tem um impacto que a gente esquece, que a gente não percebe, a gente foca numa assistência, a gente foca num gol, mas esse trabalho sujo que o Barros faz, cara, é fundamental. Eu destaquei aqui pra vocês, tem uma bola contra o Cruzeiro, né, que o cara ia vir arrancando assim, ia parar lá dentro, mano, ia lá, ele vem carreta. Contra o Flamengo também tem uma bola que o cara toca para dentro da área, ele vem carreta, escanteio, o cara entra na cara. Então é muito importante esse papel aí do Barros, e assim, o Barros entrou, cara, em lesões, né, do Jair, do Tietê, e eu entendo que ele poderia já ter encaixado o Barros em outras ocasiões por essa condição física. Então, assim, tem muita coisa que a gente questiona o trabalho do Fernando Diniz, assim como, poxa, muita gente questiona o trabalho, cara, sei lá, do Felipe Luiz, que é o líder do campeonato, muita gente falando mal dele, questiona o Abel, questiona, né, vários outros treinadores. O Renato Gaúcho era exaltado pelo Flucê, saiu, né, sendo xingado pra caramba. Então, eu sei que isso, né, acontece, mas assim, é meu olhar de torcedor, é o entendimento que eu tenho. Eu acho que foi uma das coisas que eu mais falei aqui pra vocês, naquele momento, né, de dificuldades que o Vasco estava passando, no campeonato. O Diniz é um ponto forte do Vasco, lembra? Mas ele também é um ponto fraco. Eu acho que o Diniz ajustando, o ponto principal para mim, né, é porque envolve também essa questão física, mas o ponto principal do Vasco hoje é o equilíbrio, é o Vasco sem bola. Porque com bola a coisa tá acontecendo. Hoje o Vasco joga mais que vários times aí. Claro, a quantidade de gols que o Vasco faz está comprovando isso. Agora, sem bola, dá muita liberdade, né, para os adversários. Mas assim, família, num resumo geral, claro, dentro dos resultados que o Vasco conquistou, porque, né, se não fosse isso, eu acho que a pressão seria muito grande para a demissão do Diniz. Nada de hipocrisia aqui. Essa sequência que ele teve positiva, né, no grupo da morte aí foi muito importante para ele ter mais tranquilidade. Mas, sem dúvida, o Diniz é um cara que me faz acreditar no título, por exemplo, da Copa do Brasil. Mesmo que ele não faça esses ajustes
que eu acho importante, mas tem muita gente que discorda de mim. E aí por isso, né, que mesmo assim, mesmo com tudo isso, a gente acredita muito no trabalho do Fernando Diniz aí, tanto no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, e não dá pra negar que, né, os reforços, como o Lucas Pedrosa pontuou ali, foram importantes. Família, e aí, em relação à Copa do Brasil, só pegando o gancho aqui, o outro dia eu comentei isso, né, eu falei que o Flucê tem um leve favoritismo, e aí eu lembro que um amigo comentou assim, não, pena nenhuma, que papo é esse, é pau a pau, não tem essa. E beleza, não tô falando que você tá errado não, eu concordo, tô confiante, eu acho que o Vasco vai passar, o Vasco vai passar, o Vasco vai pra decisão da Copa do Brasil. Agora, não dá pra negar. Contra fatos, não tem argumentos. Se o Vasco joga em São Januário e no Maracanã, pau a pau. Agora, você vai jogar na casa dos caras, eu não sei como é que ficou isso. Os dois jogos, você tem que dar um favoritismo. O Vasco é o melhor mandante ou é o melhor visitante? Hã? Entendeu? Você tá apelando pro lado emocional, camisa, e eu concordo, tamo junto. Mas eu tô fazendo aqui uma análise, né, bem ponderada, consciente. Existe um favoritismo por jogar em casa. Como eu daria favoritismo pro Vasco se os dois jogos fossem no nosso caldeirão? Simples assim. Simples assim. Se você ver também o retrospecto do Vasco no Maracanã recente, é terrível. É terrível, isso que eu tô falando. O Vasco foi eliminado para o Nova Iguaçu, no Maracanã, jogando as duas. É horrível o retrospecto do Vasco no Maracanã. Agora, minha confiança e esse leve favoritismo, beleza, por jogar lá, mas eu tô muito confiante porque, já falei até aqui nesse vídeo, hoje dá pra acreditar. Hoje o Vasco tem o Ryan, que tá vivendo um excelente momento. Tem um Nuno que é muito bom de bola. Tem um gênio chamado Felipe Coutinho, nosso camisa 10. Tem o Barros que tá muito confiante, tá pegando. Uma dupla de zaga que a gente já botou um gostinho, botou um docinho na sua boca. Tá lá ele e opa, dá pra sonhar com eles, hein? E aí o PH, né, muito bem também. Chegou ao ponto de a gente tentar na dúvida aí do lateral esquerdo agora. Vai com o Mita, vai com o Piton. E a gente tem sim, né, um grande goleiro, apesar, né, dos erros aí que ele teve nas últimas partidas. Então, mesmo jogando as duas no Maracanã, acredito porque hoje o Vasco tem um time para ganhar do Fluminense. Se você fazer aí, né, um cara a cara, rápido aqui, ó, por isso que eu não aceito esse tipo de discurso hoje do torcedor do Fluminense. Não dá, pô. É meio que um show de comédia. Tu vê, Fábio, Léo Jardim. Zaga, Cuesta, Thiago Silva, Robert Renan, Freitas. PH, Samuel Xavier. Piton ou Pumita, Renê. Cabeça de área, Martinelli e Hércules. Eu gosto, eu quero, né, não sei vocês, de repente é o Tietê, né? Mas Hugo Moura e Barros. 10 deles é o Acosta, né? Lúcio Acosta, Coutinho. Ataque, tá jogando lá o Serna, Canóbio, Nuno, Ryan. Centroavante, né? Verrete e Cano, né? Eu não sei, porque tem muita gente falando que eu não vi esse último jogo, cara, quem jogou. Mas muita gente cobra também a entrada do John Kennedy, né? Por essa mobilidade, por essa força física. Então, bem pau a pau. Bem pau a pau, o time no papel. Eu acho bem pau a pau. Eu só entendo essa questão aí do Maracanã, cara. Isso é muito chato, o Vasco não jogar uma fase decisiva dessa tão importante na nossa casa. E aí, para finalizar o nosso vídeo, família, uma informação aqui do canal Atenção Vascaínos. Carlos Cuesta e Thiago Mendes estão liberados para o jogo contra o Fortaleza. Excelente notícia, né? Uma excelente notícia. Em relação ao Thiago Mendes, até falei, né, recentemente, nos vídeos de ontem, não é um cara que a gente bota uma expectativa pelo desenho do time, né, pelo contexto, pelo coletivo. É um jogador que tem uma boa técnica, um bom passe, lançamento, bate bem na bola, mas é mole, é lento. Não dá, não encaixa. É o mesmo caso, né, do Esforça que eu tanto falei aqui no canal. Então, isso aí foi uma contratação que eu não sei. Cara, pode acontecer o que aconteceu com o Jair, né, que eu tinha assim o mesmo conceito, né, porque o Jair também é um jogador mais técnico do que físico, e o Jair entrou em vários jogos bem, tá? Mesmo achando que quando você pega um time, que isso é uma outra coisa que eu não concordo com o Diniz, cara, não dá pra você fazer uma avaliação somente do seu time. Ah, ganhou do Santos lá com o Jair e Tietê. E aí contra o Corinthians, que correu mais, que pegou mais, isso não funcionou, você vai reclamar? Claro, pô. Faz total sentido. Entendeu? Você não pode jogar com o Santos da mesma forma que você vai jogar com o Palmeiras. Ou com o próprio Juventude, que divide mais, que tem mais pegada que o Santos. Sem bola, quero dizer. Porque o Santos tem a mesma deficiência que a gente tem. Né? Agora nem tanto, com o Hugo Moura e Barros, mas naquela ocasião. É um time que joga e deixa jogar. Então quando você pega um time que pega mais, que divide mais, que vem, que te pressiona, o Vasco acaba perdendo a bola e não conseguindo correr para trás. E aí toma os gols. Ou tá marcando lá em cima, linha alta, zagueiro no meio campo, tomando bola nas costas. Palmeiras, Juventude, Corinthians, você entende? Então, é por isso que eu defendo muito o Hugo Moura e Barros
na cabeça de área para esse jogo sem bola. Porque tirando aqui, eu sei que esses jogadores aqui são importantes de encostar na frente também, para auxiliar na construção, ser um elemento surpresa, e o Barros nem o Hugo Moura tem essa característica de pisar na área. Mas aí, cara, o Diniz dá para ajustar com os laterais, as movimentações. Eu acho que é melhor nesse sentido, apesar de gostar muito do Tietchan, família. Acho que por essa questão, né, tem que ser Barros e Hugo Moura. Mas é isso, né? Uma volta importante aqui do Carlos Cuesta. O Vasco o Diniz, melhor dizendo, tem que colocar o Cuesta e o Robert Renan na zaga. Nada de improvisar, de botar Cuesta de lateral e sei lá, botar Hugo Moura na zaga e botar Tietchan e Barros. Não faz isso. Na moral, cara, é o Cuesta e o Robert Renan na zaga, porque essa zaga precisa de entrosamento. Na minha visão, é o papo, cara. E aí você improvisa aqui, na direita. A zaga tem que jogar junto, cara. Só jogaram juntos, poxa, contra o Bahia e contra o Cruzeiro. Não é isso? Contra o Flamengo, o Robert Renan machucou logo no início do jogo. Contra o Ceará, o Robert Renan, Cuesta, entrou nos minutos finais do segundo tempo. Então tem 2 partidas. Isso. Me corrijam aí se eu estiver errado. Então tem que entrosar essa dupla de zaga. Então ainda bem que tá tudo certo aqui com o nosso Mister Olímpia, Carlos Cuesta, para que ele possa nos ajudar aí diante do Fortaleza. Fui!